Fala pessoal, professor Igor aqui, passando o início do vídeo para comentar que ele ficou um pouquinho mais extenso que o comum. Porque se trata de uma correção de uma prova que um dos meus alunos pediu para que eu fizesse. Desde já, espero a compreensão. Se você curtiu, compartilhe, comente, diga o que você quer, se tem algum erro, o que não entendeu, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Qualquer coisa, só mandar mensagem, tamo junto e fiquem com o vídeo. Fala pessoal, professor Igor daqui. E no vídeo de hoje estou trazendo o conteúdo de uma provinha. Um dos meus alunos particulares pediu para que eu corrigisse a prova para falar o que ele errou, o que ele acertou, como que poderia ter desenvolvido essa questão. E sabe como eu sou, né? Eu tenho um carinho particular com os meus alunos e estou trazendo aqui esse videozinho para ajudar quem mais estiver estudando. Estudando o que, Igor? Sintaxe, frase, oração, período, funções sintáticas, predicado verbal, nominal, verbo nominal, objetos, complementos, adjuntos, essa paradinha chatinha que muita gente tem dúvida. Então, bora conferir essa provinha, bora conferir as opções de resposta, pessoal. Ó, já na primeira questão, a gente tem assim, leia a frase. O aluno respondeu à professora com atenção. Indique a transitividade do verbo responder. Para quem já é aluno aqui do canal do YouTube, já está ligado qual que é a resposta, coisinha básica, né? Olha só, a gente tem aqui o verbo responder. Quem responde, a gente tem aquela clássica perguntinha. Quem responde, responde algo a alguém. Então, por padrão, né? O verbo responder, ele é bitransitivo, ou seja, ele tanto é transitivo direto quanto transitivo indireto. Precisa de dois complementos para termos a lei. No entanto, como que a gente sabe disso? Pô, esse algo aqui vai ser o nosso objeto direto e esse alguém aqui vai ser o nosso objeto indireto. Sendo que esse a é a nossa marcação de preposição. Ah, Igor, e ali? Olha só, o aluno respondeu. Respondeu algo? Não tem esse algo, então a gente elimina a ideia do objeto direto. Podemos apagar aqui. Ó. Não temos objeto direto ali. Então temos apenas um objeto indireto, que é a quem foi respondido? A alguém. E esse alguém é o quê? A professora. Ah, Igor, é tão simples assim? Sim, é simples assim. Como que eu poderia ter desenvolvido isso melhor? Cara, macete. Você viu a crase aqui? Olha só, se tem crase. Crase. Crase significa o quê? Significa que temos um A mais outro A. Sendo esse primeiro A uma preposição obrigatória, e o segundo A, um artigo definido. Então, se tem preposição, automaticamente é transitivo indireto, porque tem um objeto indireto. É simples, a letra B é a nossa opção correta. Sacou? Bora para a próxima questão? Devo avisar que o vídeo será nesse esquema. Eu vou explicar parte por parte. Vai ser um pouquinho mais longo que o padrão aqui do YouTube, mas estamos aí para corrigir as nossas opções. Questão de número 2. Use V para verdadeiro e F para falso. O verbo intransitivo tem seu sentido completo e não demanda de complemento. Está verdadeiro. É verdadeiro. Se o primeiro é verdadeiro, a gente já pode eliminar a opção D como opção de resposta. Não cabe. Vamos lá. O predicado verbo nominal possui dois núcleos, um verbal e um nominal? Bom, como o próprio nome sugere, né? Verbo e nome. Ó, um núcleo verbal e um núcleo nominal. Como o próprio nome sugere, então aqui ó, é verdadeiro. Se o segundo é verdadeiro, a gente já pode eliminar a opção B como resposta. O objeto direto segue um verbo transitivo direto. Até aí, beleza.
e deve ser acompanhado de preposição. Cara, isso daqui tá errado. Ó. Não pode. Um verbo transitivo direto não tem preposição. Não tem preposição. Não possui preposição, cara. Então, esse daqui é falso. A gente já pode eliminar a letra E. E aí? O verbo indireto tem o objeto indireto segue um verbo transitivo indireto e deve ser ligado por preposição. Isso daqui é verídico. É a principal diferença entre o transitivo direto e indireto. É a existência de uma preposição. Então, a letra A é a nossa opção correta. Pessoal, olha só. Questão de número 3. Marque a alternativa em que há um predicado verbo nominal. Vamos lá. Segundo a questão anterior, um predicado verbo nominal tem que ter dois núcleos, um verbal e outro nominal. Igor, como que eu sei qual é o tipo de predicado verbal ou nominal? Qual que é o macete? Primeiro de tudo, o verbo, para ser verbo nominal, precisa ter um verbo significativo. O que isso significa? Precisamos ter ali um verbo que transmita a ideia de uma ação, de um acontecimento, não de um estado. Então, vamos marcar aqui quais verbos emitem noções de ação. Ó, o professor explicou a lição. Explicou é uma ação. A sala ficou em silêncio. Ficar em silêncio não dá noção de ação, dá noção de estado. Os meninos chegaram cansados, também não dá noção de ação, dá noção de estado. Como que eles chegaram? Chegaram cansados. A menina gosta de música, quem gosta, gosta de algo, então ali temos uma transitividade verbal. E o cachorro latiu alto. Quem late, late de alguma maneira. Latir alto é uma ação. Então, beleza. Nós descartamos letra B e letra C. Porém, para ser nominal, um elemento ali dentro do nosso predicado precisa ser um predicativo, seja do objeto, seja do sujeito. Igor, o que é um predicativo do sujeito? Cara, é um elemento que dentro do predicado faz referência direta ao sujeito. Então, por exemplo, a lição aqui está dizendo o que foi explicado. Então, aqui é objeto. Não é predicativo. De música está falando o que é gostado. Então aqui também é objeto. O cachorro latiu alto. Alto aqui está dando uma qualidade, um modo de como foi latido. Um modo de como latiu. Então esse alto aqui é um adjunto. E cadê o predicado? Cadê a resposta correta? Não temos resposta correta. Ah, professor, segundo o aluno, a letra C seria a resposta correta. Os meninos chegaram cansados. Tá, bora analisar isso. Como eu falei, para ser predicado verbo nominal, precisamos ter um verbo de ligação, um verbo transitivo, seja intransitivo ou transitivo direto, indireto ou bitransitivo, e um predicativo. Vamos analisar aqui, ó. Transcrever aqui para baixo e bora analisar isso daqui. Ó. Esse verbo aqui, chegaram, ele sozinho não está dando uma ideia intransitiva. Pelo contexto, não dá para a gente considerar ele uma intransitividade. Por quê? Porque ele não está descrevendo, ó, os meninos chegaram, eles abriram a porta e chegaram, eles adentraram o local, eles alcançaram um ponto. Não tem essa noção. Isso daqui está dando uma noção de estado. Estado. Pelo contexto, pela oração, pelo contexto da oração, pelo ambiente que ela se encontra, não temos como dizer que o verbo se responde, se dá uma transitividade ou uma intransitividade. Por quê? Porque ele está dizendo no cansados o modo como os meninos chegaram. Isso daqui sim é um predicativo. Predicativo do sujeito. Então, se isso daqui é um estado, aqui nós temos um verbo de ligação.
Por que, Igor? Porque o verbo de ligação transmite ideias de estado, seja estado permanente, estado transitório, mudança de estado e coisas desse gênero. Como que eu poderia dizer que o verbo, um contexto? Cara, a gente poderia criar um contexto aqui, olha só. Poderia pegar um enunciado e falar assim: ah, os meninos já chegaram da escola? Sim, os meninos chegaram cansados. Aí, esse chegaram já pode ter uma transitividade mudada. Por quê? Porque ele não vai precisar do seu complemento, porque o complemento já foi anunciado anteriormente. Daí teríamos um pleonasmo, um vício, uma repetição desnecessária. Entendido? Já que os chegaram cansados, ele não permite essa ideia. Ah, chegaram de algum lugar. Essa intransitividade não se cabe, não se cabe. O cansados ali dá uma ideia de estado, dá uma caracterização do sujeito e permite, assim, como que a gente poderia transformar isso num verbo nominal? Cara, pegava e trazia assim, ó. E escrevia aqui em cima. Vou até escrever aqui em cima, ó. Como que seria um predicado verbo nominal? Seria, por exemplo, os meninos chegaram à escola cansados. E aí, aqui sim, nós temos um verbo nominal. Por quê? Tanto aqui em cima, a gente tem uma transitividade, uma noção de verbo significativo, nocional. Ó, verbo transitivo indireto. Por que indireto? Porque tem a preposição aqui, tem o objeto indireto. Dá uma noção de movimentação, de ação, de acontecimento. E o cansado? O cansados aqui está se referindo ao meninos. Então isso daqui é o quê? Predicativo. Entendeu? Vocês entenderam? Então, essa questão aqui eu decreto como questão passível de anulação. Passível de anulação. Questão de número 4. Olha só. Indique a alternativa em que a classificação do predicado está incorreta. Muito cuidado aqui, ó. Incorreta. Bora lá. A noite estava silenciosa. Predicado nominal? Sim. Por quê? O estava silenciosa é apenas um estado. Estado, e silenciosa dando uma caracterização ao sujeito. Então é nominal. Os meninos correram pelo pátio. Verbal? Sim. Se o verbo descreve uma ação, então temos um predicado verbal ou verbo nominal. Ó, o atleta chegou cansado da corrida. Olha só, esse chegou da corrida dá uma ideia de verbal. E esse cansado aqui, ó, modifica o atleta, então é verbo nominal. Aqui está correto. Na número 3, não estava correto. Ó, Maria comprou um livro novo. Verbo nominal? Não, pô, não tem como. Cadê o predicativo do sujeito? Cadê? Esse novo aqui, ó, não é predicativo do objeto, porque ele está dando uma caracterização. Isso daqui é adjunto. Então, aqui é só verbal, predicado verbal. A letra D está incorreta. O aluno permaneceu atento à explicação. Permanecer não está dando noção de lugar. Não é o local onde ele permanece. Permaneceu na estalagem, permaneceu na sala de aula. Não, ele permaneceu atento. Atento é um modo. Então, se é um modo, esse permanecer é um estado. Se descreve estado, então é nominal. Então aqui está correto. Relaciona as frases com os complementos corretos. Objeto direto, indireto e objeto direto e indireto. Bora ver aqui, ó. Quem compra, compra algo. Olha só, compra. Esse algo aqui tá com preposição? Não. Se não tá com preposição, então aqui é objeto direto. Ó, preciso de ajuda. Quem precisa de algo. Se tem o dezinho aqui, olha só. Então temos um objeto
indireto, né? Uma preposição, então ali é objeto indireto. Logo, aqui ó, é um, dois, e a única que sobrou aqui é três. Por quê? Quem entrega algo a alguém. Gente, é muito fácil. Olha só, toda vez que você encontrar um a ou um ao, automaticamente a gente tem uma indireta, uma regência indireta. Por quê? Vai ser a preposição a mais um artigo. Ó, preposição mais um artigo definido. Definido. No caso do a, é a mais a. E no caso de ao, é a mais o. Então, se é 1, 2, 3, logo a letra A é a nossa opção correta. Bora para a próxima questão. Questão de número 6. A respeito do uso dos pronomes como objetos, considere as afirmações a seguir. Todos os pronomes pessoais cumprem função de objeto direto. Primeiro erro. Não são todos os pronomes pessoais. Apenas os pronomes pessoais do caso oblíquo, seja átono, ou tônico, reflexivo ou não reflexivo, apenas os pronomes pessoais do caso oblíquo possuem função de objeto dentro de uma oração. Por quê? Os pronomes pessoais do caso reto são sujeito, no caso oblíquo são objeto. Segundo erro, não são todos que têm objeto direto. Não tem como. A gente tanto pode ter objeto direto como objeto indireto. Entendido? Não tem isso. Na número 2, os pronomes o, a, os, as têm função de objeto direto. Isso é verídico. Porque se ele for objeto indireto, usamos o lhe. Então, a número 2 e 3 estão corretas. Logo, a letra E é nossa opção correta. Nossa opção correta. Vamos para a próxima questão. Na questão de número 7, temos: leia o trecho. Naquele dia chuvoso, os meninos jogaram bola no campinho. Marque a alternativa que apresenta dois adjuntos adverbiais. Bora lá, gente. Para ser adjunto, eu posso remover, que não altera a sintaxe da oração, não altera o significado sintático da oração. Então, qual que é o significado primordial? Os meninos jogaram bola. Esse é o significado primordial. O que estiver fora pode ser removido. Porém, para ser adjunto adverbial, o macete é encontrar algo que dá ideia de modo, tempo ou lugar. São os mais padrões: modo, tempo ou lugar. Ou negação. E aqui, olha só. No campinho, dá ideia de lugar. Então, no campinho é um adjunto adverbial. E naquele dia chuvoso, no caso só naquele dia, dá ideia de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Logo a gente vai... Olha só, letra A. Naquele dia chuvoso. Não, chuvoso é adjunto adnominal. Os meninos jogaram bola, não pode ser removido. Chuvoso, não é. Jogaram bola, não é. Então só cabe a letra E como nossa opção correta. Questão de número 8. Considerando que os adjuntos adverbiais podem ser relacionados às diversas circunstâncias, sinalize qual é a opção que apresenta um adjunto adverbial de finalidade. Cara, o macete para encontrar o adjunto adverbial de finalidade é a gente procurar por uma oração ou um elemento que seja iniciado por para. Qual a finalidade? Para que você fez isso? Entendeu? Então, olha só. Será que eu arrumo esta casa hoje? Hoje é tempo. Ó, estudou bastante para quê? Para conseguir boas notas na prova. Então aqui, ó. Pronto, achamos a opção correta. Letra B. Ah, e as de baixo, professor? Cara, o Polo está doente é causa. E cheguem mais cedo hoje é tempo.
E o de baixo, o show foi cancelado devido a fortes chuvas. Esse devido a fortes chuvas, podemos dizer a causa do cancelamento. Entendido? Questão de número 9. Associe os termos às classificações perdidas. Vai lá. Então a gente vai ter letra A, vamos ter a associação da letra A com adjunto adverbial, que eu já expliquei. O que é o adjunto adverbial? É aquilo que pode ser removido, que não altera o sentido da frase. Já o complemento verbal vai alterar o sentido. Ah, Igor, eu nunca vi falar sobre complemento verbal. Cara, complemento verbal não é nada mais do que um nome chique para objeto, seja ele direto ou indireto. Então, bora lá. Maria saiu cedo de casa. Ó, cedo de casa é a noção de adjunto. Tanto exprime tempo quanto exprime lugar. Então, aqui ó, é a letra A. Se a primeira letra A, podemos remover B e D. Podemos remover B e D. A segunda. O aluno entregou o trabalho ao professor. O trabalho corresponde à ideia do que foi entregado. Então, aqui ó, é a letra C. Por quê? Porque é um objeto direto. Se a segunda é a letra C, nós podemos eliminar a letra C, de opção de resposta. Bora lá. Eles viajaram para o interior. No final de semana. Quem viaja, viaja para algum lugar. Então, daqui está respondendo a ideia de para onde viajou, para que local viajou. Então, não indica a finalidade. Ó, não, é muito diferente de eu falar qual foi a finalidade da viagem. Foi para o interior. Não está respondendo qual é a finalidade. Ele está respondendo para que lugar. E para que lugar não pode ser removido. Porque se eu falo, eles viajaram no final de semana, funciona? Funciona. Mas vai faltar. Ah, viajar para onde? Entendeu? Logo, aqui é letra C. Se é letra C, nós eliminamos a letra A. Como resposta. Ah, Igor, mas ela só marcar a letra E. Pronto. Opção correta. Não. Porque, olha só, há um erro. Convidou os colegas. Quem convida, convida alguém ou convida algo. Então, assim, convidou os colegas. Pô, aqui é a letra C também. Opa! Cadê a resposta correta? Questão anulada, gente. Não tem como eu virar ali e falar assim. Ah, a segunda é a letra A. A terceira letra vai ser adjunto. Beleza. Mas mesmo que a próxima fosse a letra A, seria a opção A como resposta? Não tem como. Não tem como a gente considerar que viajou para o interior seja uma adjunção. Não tem como. Por quê? Mesmo que está indicando o lugar para o qual viajou. Cara, mas tá ali, tá intrínseco. Quem viaja, viaja para algum lugar, viaja a algum lugar. Entendeu? É intrínseco essa ideia. Aqui embaixo é adjunto? É, porque, olha só, dá noção de lugar. Eu não preciso saber o local que ele dormiu para saber que ele dormiu. Então aqui é adjunto. Logo, na minha concepção, segundo os estudos sintáticos que já realizo há bastante tempo, formado pela minha faculdade, graduado e tudo mais, aqui é uma questão anulada, passível de anulação, por falta de resposta correta. Questão de número 10. Leia o mini conto abaixo. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Com base em seus conhecimentos sobre análise sintática, assinale a alternativa correta em relação ao trecho. Então, bora lá, gente. Aqui vai ter que fazer bate-bate com cada uma das opções. Bora lá. O verbo acordou é transitivo direto e o dinossauro é objeto direto. Cara, primeiro de tudo, quando a gente fala do verbo acordou, o verbo acordou ele é intransitivo por natureza. Por natureza. Segundo elemento muito peculiar. Você está vendo que aqui, olha só, temos a presença de uma vírgula? Vou até dar um zoom aqui. Vamos dar um zoom.
Tá tampando uma parte, mas tá vendo que tem uma vírgulazinha aqui? Então, a gente tem que lembrar que vírgula nunca separa o sujeito do seu verbo e o verbo de seu complemento. Então, deixa eu tirar aqui e ajeitar aqui. E bora lá. Ó, vírgula nunca separa o sujeito do verbo e o verbo do complemento. E o verbo do objeto. Então, a letra A é errada. Segundo caso. O verbo estava é de ligação e lá funciona como predicativo do sujeito? Errado também. Por quê? Primeiro de tudo, lá é advérbio. Se é advérbio, então aqui é adjunto adverbial de lugar. Segundo caso, o estava aqui, ele está dando uma ideia de permanência, de estar parado, de um ambiente estava lá, como eu estou no meu estúdio. Então, se aqui é permanência, esse daqui é um verbo intransitivo. Por quê? Porque não tem complemento. Então, se é intransitivo, não funciona como verbo de ligação. Não está dando um estar. O termo quando acordou funciona como adjunto adverbial de tempo? Então, essa daqui é correta. Por quê? Por tabela, por padrão, termo quando é um adjunto adverbial de tempo. Por quê? Porque ele expressa uma noção de temporalidade. Porém, o termo quando acordou, quando a gente pega tudo isso daqui, nós temos uma oração subordinada, adverbial, temporal, que é um conceito mais extenso para quem está no sétimo ano, né? Para quem está no ensino fundamental. Mas é algo mais para frente. Então, a letra C é a opção correta. A D, o dinossauro ainda estava lá, é sujeito indeterminado? Não. Por quê? O dinossauro é o nosso sujeito simples. Então, esse ainda estava lá, ele está respondendo quem ainda estava lá. Lembra da regrinha que eu sempre falo? Sujeito é só você esquecer da Barbie e focar no quem. Quem ainda estava lá? Entendido? E por fim, o verbo acordou é de ligação. Cara, acabei de falar ali em cima que ele é intransitivo. Entendido, gente? Questão de número 11, penúltima questão de nossa prova. Temos aqui, ó, leia, tira a seguir. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. E aquele é seu irmão, o príncipe Harold, quarto na fila do banheiro. Vai lá. Marque a alternativa em que apresenta a relação correta entre os apostos presentes. Uma questão sobre aposto. Bora ficar um pouquinho mais tranquilo. Primeiro caso. Para ser aposto, a gente tem que considerar que ele seja um termo ou uma expressão que tenha um valor de explicar, ou enumerar, ou comparar, ou recapitular algo. É literalmente algo facilmente eliminável. Não é necessário para termos uma noção sintática na oração. Não, ele está ali como termo acessório. Primeiro de tudo, a letra A está errada. Por quê? Porque todo aposto especificativo não possui vírgula. Por quê? Todo aposto especificativo não possui vírgula. Por que isso? Porque os apostos especificativos, eles são só para especificar algo rápido, pequeno, ágil. Por exemplo, meu tio João caiu. Esse termo aqui, ó, João, é um aposto especificativo. Por quê? Porque ele está especificando qual tio que eu tenho. É o João, não é o José, não é o José Clayton, não é o Jaradir, não é nenhum outro. É o João, é apenas o João. Então não, e olha, não tem vírgula, não cabe. Por quê? Porque se eu boto vírgula, ele vira um termo explicativo. Por quê? Vírgulas isolam apostos, sim, mas isolam primordialmente apostos explicativos. Segundo caso,
Não cabe a enumeração. Por quê? Quando eu falo de enumerar alguma coisa, eu estou dando várias qualidades, vários sentidos. Então, por exemplo, quando eu falo Harold, o quarto na fila do banheiro, eu não estou enumerando. Por quê? Seria enumerativo se a gente pudesse trocar essa vírgula por 2 pontos. Seria enumerativo se eu tivesse ali. Ah, eu gosto de pizza, hambúrguer e cachorro quente. Aí eu estou enumerando o que se gosta. Tem mais do que só uma opção. Então, não cabe a enumeração. Ó, outro, terceiro na linha de sucessão, não cabe ser comparação. Por que, Igor, que não cabe ser comparação? Pô, estou comparando o outro com algum outro, outro com algum outro. Nossa, é complicado. Então, se eu não estou comparando com nada, logo não cabe ser comparação. Harold, quarto na fila do banheiro. Explicativo. Está explicando quem é Harold. É o quarto na fila do banheiro. Simples. Olha só. Ah, Igor, e o recapitulativo? Cara, eu não estou recapitulando, eu não estou resumindo nada, eu não estou trazendo uma ideia que já foi mencionada anteriormente de volta a esse texto. Não tem elemento anafórico, não tem nada, então só pode ser a letra C como opção correta. E bora para a última questão da prova. Ó, última questão da prova, questão de número 12. Assinale a alternativa em que há um vocativo. Gente, vocativo. Vocativo é o quê, gente? Cara, vocativo é um chamado, chamado. Então tudo que eu preciso fazer aqui é chamar. Olha só, Carlos Drummond de Andrade. Aí não cabe. Por quê? Porque não é chamado, ó. O Carlos Drummond de Andrade é o sujeito, é um dos maiores. Quem é um dos maiores poetas brasileiros? Quem? Olha só, é Carlos Drummond. Quem merece cuidados? O cachorro. Quem encanta turismo? A cidade do Rio de Janeiro. Quem foi o fundador? Machado de Assis. Ah, Igor, então é a letra B? Sim. Por que é a letra B? Porque, ó, senhores passageiros, pedimos atenção. Quem pede? Cara, o verbo está em primeira pessoa do plural. Logo, quem pede? Nós pedimos. Sujeito oculto, sujeito desidencial. Então, foi essa a correção. Um vídeo longo, vídeo necessário para trazer informações. Tivemos 2 questões anuladas. A questão número 11, segundo o gabarito passado, está errada também, porque considera a letra A como correta, mas eu acabei de explicar que é a número 11. Não tem como ser a letra A correta e sim a letra D. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, conseguiu compreender e espero também que curta minhas redes sociais. Curta, compartilhe e comente no vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!